Vamos, então, dar encerramento ao curso História da Filosofia Contemporânea, século XIX, do terceiro quadrimestre de 2021. Neste quadrimestre, tratamos do tema da filosofia após o sistema de Hegel, a filosofia dos jovens hegelianos. E, nessa parte final do curso, nos dedicamos a uma leitura de alguns dos textos do jovem Marx. Bem, e nas últimas aulas, nós investigamos a ideologia alemã, que conteria já a primeira formulação do assim conhecido como materialismo histórico de Marx e de Engels, que é tal como a filosofia de Marx é conhecida, né? Muitos veem justamente nos textos da ideologia alemã a filosofia propriamente marxista, que rompeu com a filosofia dos jovens hegelianos, especialmente com o humanismo de Feuerbach, e desenvolveu, a partir daí, uma crítica da economia política. Crítica essa que vai determinar os rumos do pensamento crítico na filosofia contemporânea. Na primeira parte dessa aula, nós investigamos o legado marxista nas teorias e práticas revolucionárias do século XX. E nesta parte da aula, nós vamos investigar o assim chamado marxismo ocidental, que é como a filosofia marxista se desenvolveu no século XX, especialmente na Europa, a partir de discussões teóricas mais aprofundadas, que tiveram lugar especialmente no contexto acadêmico e que renovaram a teoria marxista. Momento esse em que a teoria marxista continuou sendo uma referência fundamental para o pensamento crítico contemporâneo. É por isso que eu coloquei como principal referência desta aula conclusiva do curso o texto do Perry Anderson chamado O Marxismo Ocidental. Texto que foi publicado inicialmente nos anos 70, seria a introdução de um livro que apresentaria as novas correntes do marxismo. A partir, então, dessa introdução, o Perry Anderson escreveu todo um apanhado das teorias que se desenvolveram desde o marxismo clássico, digamos assim, que tem nas figuras de Engels e depois Lenin ainda, as principais referências, e como, especialmente a partir dos anos 20, surgiu o assim chamado marxismo ocidental. Assim chamado em contraposição ao marxismo oriental, ou ao marxismo da União Soviética e do Partido Comunista Soviético, que, por conta justamente da consolidação da Revolução Russa de 1917, começou, digamos assim, a elaborar uma prática, digamos, mais dogmática do pensamento marxista, visto como uma plataforma, mais do que como uma plataforma, como uma maneira de controlar os desdobramentos da Revolução na Rússia, né, tendo em vista os diversos conflitos que a União Soviética sofreu, né, ao longo do período de consolidação da Revolução na Guerra Civil Russa de 1918 a 1921, depois do período de crise, no período entre as guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e depois na resistência à invasão nazifascista, né, que resultou na vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. Desde então, né, nós temos, por conta também da Guerra Fria, né, esse marxismo mais ortodoxo, né, e especialmente do ponto de vista stalinista, congelou a discussão filosófica mais aprofundada, né, e nem viu com bons olhos, digamos assim, a publicação entre os anos 20 e 30 de textos do jovem Marx, até então inéditos, enquanto justamente o Ocidente, apesar da conjuntura também bastante complexa, desenvolveu, por meio de diversos autores que
se tornaram referência do pensamento marxista no século XX, diferentes abordagens da filosofia marxista. Bem, eu não vou me deter no texto propriamente dito do Perry Anderson, eu vou, na verdade, reconstruir um pouco algumas dessas referências para permitir uma leitura para aqueles que querem, digamos, desenvolver uma pesquisa sobre a tradição marxista no século XX. O objetivo dessa aula conclusiva é também mostrar como as realizações teóricas de Marx, como consequência, digamos assim, do desenvolvimento da filosofia no século XIX, de Hegel, a sua própria filosofia, ainda representa um marco importante no pensamento contemporâneo. Por isso, nós encerraremos vendo que o marxismo ainda é uma referência fundamental do pensamento crítico contemporâneo, né? Concorde-se ou não com as teorias de Karl Marx e Friedrich Engels. Em primeiro momento, ou pelo menos um dos principais momentos iniciais dessa renovação do marxismo no Ocidente, se deu com a obra de Georg Lukács, ou Georg Lukács, como queiram, um pensador húngaro que se radicou na Alemanha no início dos anos 20, foi aluno de Max Weber, era um historiador da literatura, né, escreveu o primeiro texto chamado Teoria do Romance, um dos primeiros textos, né, da sua obra, digamos, pré-marxiana, até que em 1923 ele escreveu essa obra, que é considerada um clássico do pensamento marxista, chamado História e Consciência de Classe, estudos sobre a dialética marxista. Esse texto ele é importante por diversas razões, né? Pela influência que causou, né, desde então, pela renovação do debate em torno da dialética marxista, que motivou, e isso mesmo antes da publicação dos textos do jovem Marx, né, como os manuscritos econômico-filosóficos, que seriam publicados anos depois. E também por conta da aproximação ou da reavaliação que ele faz da dialética marxista em relação com a dialética hegeliana, combatendo as leituras reducionistas do materialismo histórico, que reduziam a economia, né, toda a determinação histórica. Ao ir às bases do pensamento marxista e investigar com grande acuidade histórica filosófica os conceitos principais da filosofia marxista, Georg Lukács não apenas demonstra como Marx tinha em sua obra uma filosofia mais complexa e rica do que a dos seus seguidores, como também chamava atenção para chamava atenção para o caráter, digamos, heurístico da dialética marxista, que, por conta do conceito de totalidade, conseguiria se renovar diante dos desafios do momento histórico, né? Uma filosofia, então, que não poderia ser engessada, como parecia que era a tendência que já se colocava da visão mais ortodoxa. Bem, o próprio Lukács, ele sofreu bastante censura por conta desta obra, na verdade ele foi censurado, teve que renegar a sua obra para não ser expulso do Partido Comunista Húngaro, até que de fato ele foi expulso, depois ele foi readmitido, mas foi sempre mantido com uma sombra de censura, né? E só nos anos 60 ele começou a reavaliar sua obra, escrevendo ensaios introdutórios que compõem as edições mais recentes de História e Consciência de Classe. Mas tudo isso é para mostrar também como, né, uma visão do marxismo que, embora hoje talvez seja inclusive no nosso contexto, né, universitário, acadêmico, em que a discussão com a filosofia de Marx, né, e o refinamento da leitura
de Marx, né, e a superação, digamos assim, dos paradigmas positivistas já esteja consolidada, né? Então, portanto, hoje, né, para nós leitores de hoje, essa obra do Lukács não é tão revolucionária quanto pareceu em seu tempo, mas ela de fato ela causou, né, um embaraço para as visões marxistas mais ortodoxas, e é por isso que o autor teve que lidar, né, com toda um controle sobre seu pensamento, exercido justamente pelo Partido Comunista, né, húngaro, que depois da Segunda Guerra Mundial era controlado pelo Partido Comunista Soviético. Bem, ao lado da obra de Lukács, né, temos também a obra Marxismo e Filosofia, de Karl Korsch, também publicado nos anos 20. É um texto que, assim como o de Lukács, né, propõe essa reconstrução, ou pelo menos reavaliação, dos princípios filosóficos do Karl Marx, né, sendo que o próprio Lukács, depois desse período mais, digamos, complicado de censura, né, na velhice, nos anos 60, ele retomou os estudos sobre Marx, desenvolveu a sua teoria estética, né, de cunho marxista, e planejou uma reconstrução da ontologia marxista, da qual se seguiria uma ética, né, o que vai resultar no livro, né, que acabou ficando incompleto, mas que se tornou uma referência importante para os estudos marxianos, né, especialmente na academia, mas não só, que é a ontologia do ser social, né? Texto esse que foi traduzido, reeditado, né, pela editora Boitempo, né, nos seus 2 volumes, e também no ensaio introdutório chamado Prolegômenos para uma ontologia do ser social. Então, o pensamento do Lukács é bastante rico, denso, complexo, né, passa por diversas fases, nota-se a riqueza e a erudição dos seus textos, o conhecimento da filosofia, não apenas da filosofia de Marx, mas da literatura, né? Inclusive, ele publicou também textos em que ele tenta repensar os princípios, digamos, da filosofia marxista que produziriam ou poderiam construir uma estética marxista, e é isso que ele faz numa obra bastante densa e extensa, né? E entre nós, né, a obra de Lukács, ela tem sido bastante lida, né, e é uma referência importante também do marxismo no Brasil, assim como a obra de Gramsci, né, a obra de Gramsci que, especialmente depois das traduções de Carlos Nelson Coutinho dos cadernos do cárcere, né, deram importantes contribuições para o pensamento marxista, tanto do ponto de vista acadêmico, como também, principalmente, político, né? De fato, Gramsci é uma grande referência do marxismo, também do ponto de vista prático, já que, pelos conceitos de hegemonia e revolução passiva, Gramsci tornou inevitável repensar a praxis marxista, não apenas do ponto de vista do acompanhamento dos desdobramentos da história econômica, que seria vista passivamente por espectadores que acompanhariam a revolução, né, de modo meramente contemplativo, mas como a prática política, né, tal como Lenin exerceu, né, nos momentos cruciais da revolução na Rússia, como, né, isso indica justamente o papel das ideias e de como a consolidação do pensamento marxista passa também pelo caráter, digamos, importante que esse pensamento exerce nas diversas dimensões da sociedade, na cultura, nas artes, na ciência, né?
e como, por conta da hegemonia do pensamento marxista, se conduziria uma revolução não mais nos moldes tradicionais pensados por Marx e Engels no século XIX e Lenin no início do século, mas de modo diferenciado, né, como se pensou justamente a prática marxista ao longo do século XX, especialmente na segunda metade, né? E é nesse sentido, então, que o pensamento do Gramsci é bastante relevante para a história do marxismo e particularmente importante no Brasil. E aí, eu gostaria de dizer que vale a pena, ao considerar a obra do Perry Anderson, né, também considerar o prefácio dessa obra, ou melhor, a apresentação que faz dessa obra o Emir Sader, né, um estudioso do marxismo no Brasil, chamado O Marxismo Ocidental no Brasil. Nesse texto de introdução ao livro do Perry Anderson, né, lembrando que o livro do Perry Anderson, além de trazer esse ensaio, né, chamado Considerações sobre o Marxismo Ocidental, traz também um texto chamado Nas Trilhas do Materialismo Histórico, né, que discute, né, de maneira bastante interessante os novos temas e desafios do pensamento marxista, né? Mas o Emir Sader, nessa apresentação da obra do Anderson, né, ele mostra como no Brasil, né, o marxismo ocidental ele se desenvolveu principalmente na academia, né, por conta do fato de que intelectuais brasileiros, entre os anos 50 e 60, sobretudo, se debruçaram sobre a obra de Marx, né, e também da obra dos marxistas que se desenvolveram, digamos, à margem da ortodoxia soviética, que são justamente Gramsci e Lukács, né, que são duas referências, e logo após, né, também Althusser, né, Luiz Althusser, que publicou nos anos 60 um estudo, um ensaio chamado Por Marx, em que ele demonstrou a tese de que haveria uma ruptura entre o jovem e o Marx maduro. Essa ruptura epistemológica se dá justamente no momento da ideologia alemã, ali do exílio na Bélgica, entre 45 e 46, quando ele, de fato, Marx, rompe com o humanismo feuerbachiano, né? E, portanto, não pode ser lido mais como um filósofo nos moldes em que se lê um filósofo da tradição filosófica ocidental. Nesta interpretação do Althusser, nós teríamos em Marx um cientista preocupado em fazer a análise imanente do capitalismo, sem lançar mão de categorias fora do capitalismo. E por conta disso, a sua obra teria uma cientificidade que não poderia ser reduzida a princípios filosóficos da tradição burguesa. E aí, nesse sentido, né, a obra de Althusser, muitas vezes vista como uma espécie de positivismo marxista, se colocou em oposição à recuperação que se deu, né, na história do marxismo, especialmente na França, com as obras de Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre. Desse contexto, é importante dizer que o Merleau-Ponty teria sido justamente o criador da expressão marxismo ocidental, num ensaio dos anos 50 chamado Humanismo em Terror, em que, né, se debate as questões sobre a tradição marxista e como, né, numa visão que se tornou muito frequente no Ocidente, o stalinismo soviético, né, seria justamente uma revolução traída, uma traição aos princípios marxistas, né? Não é que o Merleau-Ponty defende essa tese, né?
Merleau-Ponty é um filósofo muito refinado e difícil, mas ele investiga, né, como o marxismo ocidental, a partir do Lukács, sobretudo, procurou romper, né, princípios engessados do pensamento marxista, tais como defendidos pela ortodoxia russa. E aí, nesse sentido, embora com suas diferenças, Sartre, né, vai nos anos 60, sobretudo, ou na verdade também no período ao fim da Segunda Guerra Mundial, vai declarar sua adesão ao marxismo, tentando conciliar, digamos assim, duas perspectivas filosóficas tidas até então como inconciliáveis. O existencialismo, né, que é uma corrente filosófica ligada ao pensamento, digamos, subjetivista e individualista. Justamente o existencialismo seria uma das correntes filosóficas que surgem após Hegel, né? E ela é investigada em suas origens por Karl Löwith no livro de Hegel a Nietzsche, especialmente quando ele trata de Kierkegaard, né? Que seria justamente o precursor da filosofia existencialista. Mas o Jean-Paul Sartre, né, pensa e toma a filosofia existencialista, a filosofia marxista, melhor dizendo, como a filosofia insuperável de sua época, e considera que o marxismo poderia se enriquecer com as perspectivas trazidas pela filosofia existencialista, né? E é por isso, então, que nos anos 60, o Jean-Paul Sartre vai, ao mesmo tempo que ele se engaja na defesa das revoluções em Cuba, na China, e em outros países periféricos, ele também vai promover, digamos assim, o pensamento marxista no Ocidente, produzindo contribuições teóricas importantes, como neste livro chamado Crítica da Razão Dialética, publicado primeiramente em 1960. Então, apesar das suas diferenças, Merleau-Ponty e Sartre repensam o papel da dialética. E esta é, sobretudo, a grande contribuição do pensamento filosófico à tradição marxista, né, que é um refinamento da discussão sobre a dialética, né? A dialética não pensada apenas como um método, que seria o método próprio das análises marxistas da economia, mas a dialética como a maneira propriamente contemporânea de pensar as contradições da sociedade contemporânea, né? Nesse embate entre duas versões da dialética: a dialética hegeliana, por um lado, e a dialética marxista, por outro, né? É nesse sentido também, né, que as discussões acadêmicas no Brasil, a partir dos anos 60, vai se desenvolver como uma reflexão sobre o sentido da dialética, como é o título da última versão, digamos assim, da análise do tema que faz Rui Fausto, né, um importante teórico marxista, né, que desenvolveu esse marxismo mais na academia, né, desvinculado da prática política, mas que justamente no âmbito dessas discussões com a filosofia francesa, com Lukács, com Gramsci e outras referências do pensamento marxista no século XX, desenvolveram análises bastante aprofundadas sobre o sentido da dialética, as diferenças entre a dialética hegeliana e a dialética marxista, os limites de ambas em seus contextos históricos, permitindo também reflexões sobre o sentido da dialética hoje, né? Embora essas discussões elas são, sobretudo, acadêmicas e muitas vezes apartadas da prática política, elas oferecem contribuições relevantes também para a prática política. Mas, de fato, o pensamento do Sartre, né, por ser um filósofo que tinha muita repercussão no Ocidente como um todo, né, contribuiu para a expansão dos temas marxistas para além do âmbito, digamos, europeu ou baseado nas questões sobre o desenvolvimento do capitalismo.
de fato, Sartre se engajou nas lutas anticoloniais, tendo prefaciado o conhecido livro do Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, né? Um livro que justamente faz o vínculo entre a luta anticolonialista e o marxismo, né? Isso no contexto africano, né? Geralmente desconsiderado no Ocidente pela filosofia europeia. Ao mesmo tempo, né, a companheira de Sartre, a Simone de Beauvoir, desenvolveu um pensamento próprio, né, a respeito das características próprias daquilo que hoje se entende como opressão de gênero, a questão da sexualidade, né, e o lugar da mulher na sociedade contemporânea, né. É claro que a Simone de Beauvoir não é a primeira e única figura da perspectiva feminista, mas é uma importante interlocutora entre esse trânsito entre as questões feministas e o marxismo, né, que depois teria outros desdobramentos no século XX, como em Angela Davis, que vai vincular também as questões marxistas às questões de gênero e também de raça, né? Muito bem, então nós temos toda uma efervescência, né, no debate marxista no século XX, tanto em torno dos aspectos teóricos da filosofia de Marx, toda essa discussão sobre a dialética, como também essa efervescência política, né, no contexto da Guerra Fria e da luta anticolonialista, né? Ainda que, em termos mais gerais, haja também um desencanto, uma desesperança em relação às possibilidades de uma revolução, pelo menos nos termos em que essa revolução foi pensada por Marx, Engels e depois Lenin, né? E é justamente nesse aspecto, digamos, mais negativo e talvez pessimista que se insere a tradição marxista chamada como teoria crítica ou a Escola de Frankfurt, desenvolvida principalmente por Horkheimer e Adorno, né? Num primeiro momento, nos anos 30, como um materialismo multidisciplinar que, por conta das atividades do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, antes da Segunda Guerra Mundial, pensou justamente nos termos colocados pelo Lukács, desenvolver uma renovação do marxismo e da teoria social que não se limitasse apenas a descrever, né, os fatos teóricos, mas também tivesse em vista a superação, né, das opressões e da alienação presente na sociedade capitalista. Esse vínculo com a ideia de emancipação, que é uma ideia que tem origem na tradição filosófica, especialmente na tradição do idealismo alemão, né, com Kant, Fichte e Hegel, né, é que vincula, digamos assim, o pensamento crítico à filosofia e à tradição da filosofia ocidental. Então, é uma leitura do marxismo que se pretende correta, mas também se pretende não dogmática e adaptada aos diversos contextos teóricos em que se desenvolve, né? E também práticos, é claro, né? Como diz o Marcos Nobre, no livro Curso Livre de Teoria Crítica, segundo a concepção dos teóricos, né, especialmente de Horkheimer, na sua formulação tradicional, na sua formulação primeira da teoria crítica, no livro Teoria Tradicional e Teoria Crítica, não caberia a teoria, cita o Nobre, limitar-se a dizer como as coisas funcionam, mas sim analisar o funcionamento concreto das coisas à luz de uma emancipação, ao mesmo tempo concretamente possível e bloqueada pelas relações sociais vigentes. E justamente no período da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, a conjuntura histórica indica um bloqueio estrutural da prática transformadora, ou seja, a impossibilidade de uma renovação, de uma revolução. E é com esse contexto, digamos, duro e essa conjuntura pessimista é que se desenvolve pela assim chamada teoria crítica
já no exílio nos Estados Unidos, né, Horkheimer e Adorno se exilam nos Estados Unidos, enquanto outras figuras da teoria crítica devem sair da Alemanha, e alguns com resultado trágico, como é o caso de Walter Benjamin. Então, nesse contexto difícil, se pensa, né, o capitalismo transformado na sua nova etapa, como demonstra as análises de Pollock, do capitalismo tardio. A ascensão do nazismo e do fascismo aponta para um bloqueio da prática transformadora. E mesmo em situação em que não se está presente, né, um regime fascista, como é o caso da sociedade americana, norte-americana, estadunidense, né, que os teóricos críticos Horkheimer e Adorno investigam nos anos 40, se percebe um bloqueio. A estabilização dos elementos autodestrutivos do capitalismo, a integração das massas ao sistema e repressão a todo movimento de contestação. Daí surge, né, os diagnósticos sombrios desses autores, né? A ideia do mundo totalmente administrado, né, que vai surgir nos ensaios do Horkheimer, chamado Eclipse da Razão. A ideia do mundo administrado indica uma forma sofisticada de controle social de que as massas estariam inteiramente excluídas e sobre a qual não tem qualquer tipo de domínio. Ao invés, então, de chegarmos da modernidade, né, da contemporaneidade, depois da superação, né, dos conflitos das grandes guerras mundiais, nós não caminharíamos para um mundo de reformas progressistas e superação da alienação. Pelo contrário, um refinamento da alienação neste mundo administrado. Este capitalismo administrado seria um sistema que se fecha sobre si mesmo, que bloqueia estruturalmente qualquer possibilidade de superação virtuosa da injustiça vigente e paralisa, portanto, a ação genuinamente transformadora. Bem, o diagnóstico mais profundo e também sombrio e também mais complexo oferecido pelos autores Adorno e Horkheimer está no livro Dialética do Esclarecimento, né, publicado logo ao final da Segunda Guerra Mundial. E contém toda uma análise que não se limita à análise econômica, né, sobre como, né, já na sua origem, a ideia do esclarecimento, do iluminismo, ou justamente a ideia de uma racionalidade técnica que se desenvolve, né, que depois vai ser chamada de razão instrumental, ela oferece essa lógica de administração do capitalismo que conduziria à reificação e à alienação. Esse diagnóstico, é claro, ele vai além dos limites do marxismo, né? Mesmo do marxismo original de Marx e Engels, porque justamente ele, de certa forma, recupera a atenção à história das ideias, né? E investiga como, né, por conta de razões principalmente ideológicas, né, a razão se desenvolve nesse sentido da racionalidade técnica instrumental que, nesse sistema econômico do capitalismo, conduz à reificação e à alienação. O problema da dialética do esclarecimento era descobrir por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie. E o diagnóstico desses autores, né, que é um diagnóstico que, ora é visto como muito distante do âmbito do pensamento marxista, e outros veem como adequado e dentro da tradição marxista, é de que, né, a ideologia ela se desenvolveu como cada vez mais uma incorporação da racionalidade capitalista no mundo em que vivemos, né?
Então, é como se também na superestrutura da sociedade se erguesse, né, um sistema que, que controla rigidamente, de maneira determinista, o pensamento, tornando impossível a prática transformadora, né? Daí surge a noção de indústria cultural e cultura de massa. Os fenômenos compreendidos sob o conceito de indústria cultural têm um significado diferente do que sugere o termo cultura de massa. Não uma cultura que surge de baixo para cima, mas uma outra imposta de cima para baixo com o intuito de adaptar e integrar as massas à ordem social vigente. Teríamos, então, um sistema integrado que centraliza não apenas a produção, a veiculação e o consumo da cultura, mas integra a esfera da cultura à da reprodução material da sociedade. Então, nós teríamos, como dito, né, um predomínio dessa racionalidade contra o pensamento crítico e contra qualquer possibilidade de superação desse sistema, né? A cultura é propriamente sujeita à lógica da mercadoria, né? Então, a indústria cultural se apresenta como apologia do sistema capitalista. Nós teríamos uma forma não totalitária de controle social, não mais o padrão da sociedade fascista, né? Que foi, segundo o diagnóstico dos autores, a maneira como o capitalismo pensou bloquear o perigo revolucionário. Mas nós teríamos um controle de consciência que pretende neutralizar o potencial crítico do indivíduo, assimilando-o ao funcionamento do sistema. Então, nesse sentido, essa visão, né, iria além, ainda que dentro de um quadro conceitual muito parecido com o de Gramsci, no sentido de mostrar como, né, a hegemonia capitalista ela se desenvolveu a ponto de tornar-se praticamente insuperável. Então, ao contrário da crítica tradicional da ideologia, que pressupõe um funcionamento do capitalismo que aponta para a superação de si mesmo, né, Adorno e também Horkheimer aponta para um capitalismo administrado caminhando para uma integração total do sistema que impossibilita qualquer superação. E tendo em vista esse diagnóstico sombrio, né, nós teríamos, então, um aspecto bastante negativo, digamos assim, da filosofia em Adorno, sobretudo, e também em Horkheimer, né? Um pessimismo teórico e prático, né? As reflexões a partir da vida danificada, que é assim como Theodor Adorno desenvolve uma filosofia moral. E também a dialética negativa, a ideia de que, justamente, o pensamento negativo, enquanto crítica das ilusões e daquilo que está colocado, é a única maneira de desenvolver o pensamento crítico de maneira verdadeiramente resistente. Pois somente a negação possibilitaria verbalizar o protesto dos oprimidos. Como dizem os autores no início da dialética do esclarecimento, a negação determinada, rejeitando as representações imperfeitas do absoluto, os ídolos. Então, como diz Martin Jay no livro A Imaginação Dialética, que traça uma história da teoria crítica, né, a negação e não a busca prematura de soluções seria o verdadeiro refúgio da verdade. E nesse sentido, né, paradoxalmente, a filosofia volta a reviver, embora justamente nós tenhamos uma impossibilidade de realização prática da filosofia, como pensavam os jovens hegelianos. Então, em contraste com a 11ª tese contra Feuerbach, né, que é aquela célebre tese que diz que os filósofos apenas se limitaram a interpretar o mundo e caberia transformá-lo, a dialética negativa de Adorno aponta para o fato de que a filosofia que já parecera superada mantém-se em vida porque o instante da sua realização foi perdido.
essa filosofia, né, que se apresenta, no entanto, de maneira bastante embaraçosa, digamos assim, por conta deste bloqueio da prática transformadora, né, resulta, no entanto, em uma certa resignação no velho Horkheimer, que começa a elaborar conferências e textos sobre Schopenhauer, deixando talvez um pouco de lado Marx e adotando, digamos assim, uma visão resignada em relação aos andamentos da história, enquanto Adorno tenta recuperar um conceito enfático de verdade na sua dialética negativa e também na sua teoria estética, rejeitando a resignação pelo fato de que o estágio atual da técnica não permitiria uma resignação. E o pensamento da resistência em Adorno se vincula ao seu imperativo de que Auschwitz não se repita e de que pelo menos a barbárie que o século XX conheceu não volte a acontecer. Mas o problema, segundo os críticos marxistas, né, e o próprio Lukács, né, que nos anos 60 conheceu a obra desses autores, né, e vinculou o seu juízo crítico desses autores ao juízo que ele tinha sobre Schopenhauer e a filosofia marxista como uma filosofia que se desenvolve num grande hotel abismo que reflete sobre os problemas sociais do ponto de vista encastelado da teoria, né? Vai sofrer bastante crítica, tanto do ponto de vista dos marxistas mais ortodoxos, como nessa visão ainda esperançosa da revolução, como talvez seja a versão lukáciana do marxismo, como também na segunda geração da escola de Frankfurt, que vai tentar pensar para além da paralisia, né, vista como diagnóstico por essa primeira geração. Então, nós temos um pensador como Habermas, que vai tentar reconstruir o materialismo histórico, superando o paradigma produtivista e trazendo a discussão sobre filosofia social outros elementos que não o elemento econômico e relativizando o diagnóstico sobre a indústria cultural e a ideologia que Adorno e Horkheimer desenvolveram nos anos 40. Então, nós temos, a partir de Habermas, uma mudança de direção da teoria crítica, que cada vez mais se afasta do marxismo e também do pensamento dialético, né? E a ponto de podermos talvez ver aí até uma certa ruptura, ainda que Habermas se apresente como um teórico crítico que busca realizações teóricas que têm em vista a emancipação. Bem, para encerrar esse quadro, né, bastante amplo e bastante panorâmico que eu ofereci nessa aula final sobre o marxismo no século XX e essa expressão marxismo ocidental, que teve como objetivo principalmente demonstrar como o marxismo permanece presente, né, tendo em vista que mesmo um crítico como Habermas, né, um filósofo ainda vivo, nós temos também posturas que pretendem renovar o marxismo e prepará-lo para as disputas do século XXI, como é o projeto filosófico e político de Antônio Negri e Michael Hart, né? O projeto chamado Multidão, que se desenvolveu numa trilogia que teve, neste livro, A Multidão, a sua primeira formulação, depois num segundo livro chamado Império, e, por fim, numa obra chamada Bem Comum, né? E o que denota a esperança de um comunismo ou de uma democracia das multidões. A ideia de que as formas cada vez mais imateriais da produção capitalista, sua concentração no universo da comunicação, formaria uma inteligência coletiva, uma potência coletiva de pensamentos, afetos e movimentos capaz de explodir as barreiras do império. Bem, para mostrar, enfim, que o marxismo, né, permanece
presente, né, como uma das referências fundamentais do pensamento crítico contemporâneo, vale a pena mencionar justamente a obra de Domenico Lossurdo, que, ao longo de algumas décadas, né, publicou diversos estudos históricos, filosóficos, que não apenas renovaram o marxismo e ofereceram importantes contribuições teóricas para a discussão acadêmica sobre o marxismo, mas também pensa o marxismo do ponto de vista da sua atualidade. E, nesse sentido, né, é interessante terminar justamente com um breve comentário sobre o seu livro, O Marxismo Ocidental: Como nasceu, como morreu e como pode renascer. Foi um dos últimos livros publicados pelo Domenico Lossurdo, né, e que reavalia toda a tradição marxista no Ocidente, fazendo, no entanto, uma leitura contrária à leitura de Perry Anderson. Enquanto Perry Anderson, embora consciente, digamos assim, dos limites práticos do marxismo ocidental, valorizou, digamos, as contribuições teóricas dos marxistas no Ocidente, avaliando, digamos, criticamente o marxismo ortodoxo no Oriente, o Domenico Lossurdo faz o contrário. Ele avalia criticamente as contribuições teóricas dos marxistas no Ocidente e chama atenção para a luta anticolonial que se desenvolveu principalmente na periferia do capitalismo ou no Oriente, e como esse marxismo oriental muitas vezes foi mais decisivo, exitoso e emancipador do que o marxismo ocidental. Então, por meio de toda uma polêmica em que ele discute, né, criticamente a obra de diversos autores, né, demonstrando que, em geral, eles tiveram uma leitura equivocada dos conflitos práticos no século XX, né, por conta do seu desconhecimento da luta anticolonial. O Domenico Lossurdo, então, faz uma reavaliação dessa tradição, tendo em vista a sua renovação a partir dos ensinamentos do marxismo oriental. Então, uma perspectiva contrária, né, que se choca com aquela de Perry Anderson, e justamente ele afirma isso logo no prefácio do livro. Bem, nesse sentido, o Domenico Lossurdo, né, grande leitor também estudioso da Revolução Chinesa e de autores africanos e latino-americanos, ele procurou, digamos assim, pensar como algumas perspectivas práticas do marxismo desconsideradas pela tradição ocidental filosófica devem ser reavaliadas no sentido de uma renovação do marxismo no Ocidente, né? Bem, a obra de Domenico Lossurdo é bastante rica, né? E eu gostaria de citar especialmente como uma contribuição para a historiografia marxista contemporânea, o livro A Luta de Classes, uma história política e filosófica, que faz justamente o balanço dos conflitos sociais do século XX e mostra como o marxismo foi, digamos, a chave teórica principal que levou essas lutas às suas conquistas. Bem, com esse apanhado necessariamente breve, esquemático e panorâmico de algumas das teorias marxistas, né? Claro, muitas acabaram ficando de fora, eu não considerei as contribuições de Marcuse, né? Que, fazendo parte, ou digamos, sendo influenciado pela primeira geração da teoria crítica, permaneceu nos Estados Unidos e desenvolveu um diálogo com correntes contemporâneas no século XX da luta anticolonialista, então é geralmente bem avaliado pelos marxistas mais ortodoxos, né, ao contrário da primeira geração da teoria crítica, e outros mais contemporâneos, como Zizek, né,
e todo o pensamento também marxista contemporâneo no Brasil, né? Deixando tudo isso de lado, e há muito material sobre isso, né? Nós devemos, no entanto, agora encerrar o curso, pelo menos do ponto de vista da exposição teórica. Teremos ainda, para quem está matriculado, encontros nas próximas semanas para avaliar as atividades e o trabalho final, mas a exposição, né, que eu pretendia fazer se encerra aqui, né? Eu espero que vocês tenham feito bom proveito dessas referências e dessas orientações de leitura que eu procurei oferecer, alguns dos caminhos também. Eu agradeço a atenção e, quem sabe, nos vemos em algum próximo curso, né? Seja na forma online ou na forma presencial. Até a próxima.